Olá, eu sou o Vitor Cantagesso, professor de teatro e contador de histórias. E nesse segundo vídeo do canal, eu vou contar pra vocês algo que eu disse pra uma aluna de 6 anos e me arrependi 2 segundos depois. Eu tinha uma aluna muito envergonhada, a Maria Eduarda. Tudo que eu perguntava pra ela, ela respondia de cabeça pra baixo e sem abrir muita boca. Ela falava bem baixinho, assim. Eu acredito que devemos acolher o jeito da pessoa ser e de se colocar no mundo, mas eu ali, como professor de teatro, tinha o objetivo de desenvolver uma habilidade da Maria Eduarda se colocar de uma forma mais aberta no mundo. Se passaram 2 meses de aula, a Maria Eduarda, ela fazia todos os jogos, principalmente os jogos coletivos, em que nenhuma criança está em evidência, tipo um pega-pega. Tá todo mundo correndo, brincando, ninguém tá ali na frente de todo mundo, diferente da improvisação teatral, né? Então, eu conto uma história e depois eu começo a brincar com os alunos de improvisar, de cada um ser um personagem da história, alguns até são os narradores da história, mas eu crio um ambiente de colocar alguns alunos em evidência. Então alguns ficam numa plateia e outros na frente interpretando essa história. Nesse momento, a Maria Eduarda travava. Quando eu contava história, eu observava muito bem a Maria Eduarda, ficava vendo as reações dela, e ela gostava de me escutar, ela ria, prestava atenção, estava ali junto comigo nos jogos que eu propunha durante a história. E aí eu internamente pensava assim: é hoje que a Maria Eduarda vai se soltar no improviso. Mas não, mesmo a Maria Eduarda gostando da história, na hora do improviso, de ser colocada em evidência, ela travava. Até que um dia eu não estava muito bem, porque tem isso, tem dias que a gente não tá muito bem e isso acaba reverberando no nosso trabalho. E aí, Maria Eduarda foi improvisar. Eu estava um pouco impaciente naquele dia, e aí eu olhei pra Maria Eduarda e falei assim, desse jeito: Maria Eduarda, abre a boca. Todo mundo aqui quer ouvir você falar. Na hora, a Maria Eduarda abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu me arrependi de ter falado isso desse jeito, assim, 2 segundos depois. Quase chorei junto com a Maria Eduarda. Olhei pra ela e falei assim: não precisa fazer a cena. Pode sentar. A aula continuou. Teve que continuar, eu fui pra casa, embora assim, me sentindo péssimo, falando, gente, eu não sirvo pra isso, eu falei bravo com a criança. Na semana seguinte eu voltei pra dar aula, e a Maria Eduarda não estava lá. Uma criança me falou que ela estava na escola, ela só não queria ir pra minha aula. E ali eu tive certeza que eu tinha falado a coisa errada. Maria Eduarda não queria mais ir na minha aula. Subi pra conversar com a Maria Eduarda. Era uma escola que tinha uma rampa grande. Gente, eu subi essa rampa, assim, tipo, pedindo todas as inspirações do mundo. Deuses e deusas do teatro, do universo, pra me ajudar a falar a coisa certa pra Maria Eduarda. Porque eu não sabia o que falar. Eu falei, eu vou subir, mas eu não sei. Ela tava num pátio, sentada num banco de madeira. Eu cheguei e disse assim: Maria Eduarda, tenho um segredo pra te contar. Dentro da nossa barriga, bem aqui pertinho do umbigo, moram algumas borboletas. E elas querem voar. Para isso, a gente precisa abrir bem a boca. E elas saem voando. São várias borboletas, várias. A Maria Eduarda olhou um pouquinho mais pra mim e deu um sorrisinho, sabe assim, de canto de boca. Aí eu fiquei um pouquinho mais aliviado, eu falei, acho que falei a coisa certa. Estendi a mão e falei, vamos pra aula, Maria Eduarda. Ela pegou na minha mão e a gente foi. Esse foi um dos momentos mais lindos da minha vida, até me emociona um pouquinho de lembrar. A gente desceu, estavam todas as crianças lá com a inspetora e eu comecei a aula dizendo: tenho um segredo pra contar. A Maria Eduarda já sabia, ela abriu um sorrisinho um pouquinho maior pra mim, porque ela sabia o segredo. Eu contei o segredo e a gente mudou a aula ali. A aula era numa quadra grande assim,
e aí eu propus de um aluno ficar de um lado e o outro do outro, e aí eles tinham que abrir a boca e deixar as borboletas voando de um lado para o outro. E aí a gente fazia assim, ó. E a borboleta voava de um lado para o outro. As crianças amaram e elas começaram a falar as cores da borboleta. A borboleta voava, rodopiava. A Maria Eduarda continuou com vergonha, continuou falando baixo. Mas tava tudo bem. Tava tudo bem. A palavra dita não pode ser apagada, ela pode ser transformada. Quantas coisas a gente não diz na nossa vida e se arrepende 2 segundos depois, mas não pede desculpa, não tenta transformar. Muitas vezes a gente até piora a situação, a gente fala mais coisas que não deveria, porque escuta coisas que a gente não gosta e a gente não cede. A gente não acaba com a violência que existe nas nossas relações. A Maria Eduarda, ela me respondeu chorando. Ela cedeu naquele momento pra mim, chorando, expressando essa dor. E eu pedi desculpa pra ela, contando essa história de inspiração que me veio ali naquele momento, a partir dos meus repertórios de vida, talvez. Eu transformei a minha relação com a Maria Eduarda. E a gente vai transformar as nossas relações? E aí? Vocês já disseram alguma coisa que se arrependeram 2 segundos depois? Isso pode ter sido dito, gente, há muitos anos atrás. Ainda temos tempo de transformar as nossas relações. Vai lá, pede desculpa, liga, manda uma mensagem ou simplesmente transforme a relação. Haja de um outro jeito, fale de outra maneira. Mas vamos viver transformando as nossas relações para que a gente seja cada vez mais feliz. Esse foi o 2º vídeo do canal. Obrigado por você estar aqui. Se você gostou, compartilhe com alguém. Curta, comente, se inscreva aqui no canal. Se você tiver alguma pergunta, alguma história inspiradora que queira compartilhar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ler todos. Um beijo e até a próxima!